Glória a Deus. Peço os irmãos que não se locomovam, certo? Porque agora é o momento mais importante do culto, o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Maravilha. Estamos gratos ao Senhor. Estou muito feliz nessa noite, irmãos, porque certamente é notório que o Senhor está neste lugar e o Senhor tem falado aos nossos corações. Glória a Deus. Louva a Deus pelo que o Senhor tem feito, e a Ele eu tributo toda a glória, todo louvor, toda adoração pertence unicamente, exclusivamente para o nosso Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, abra as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Estava em casa e quando eu vi que o nosso irmão Jário colocou ali no grupo dos obreiros, Êxodo capítulo 3, versículo do 10 ao 14, eu me emocionei naquele momento, porque o Senhor havia colocado essa palavra ao meu coração, e ali o Senhor testificou comigo que Ele está neste negócio. Glória a Deus. E assim foi dada aqui a oportunidade ao nosso irmão Jair, e o Senhor mais uma vez confirmou a mesma palavra. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, porque o nosso Deus, Ele confirmou esta noite a palavra que há de ser ministrada através dos louvores e através das oportunidades. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 e o versículo 2. Quantos encontrou, diz amém? Amém. Tem alguns irmãos folhando a Bíblia, enquanto os irmãos procuram, eu quero registrar aqui a minha gratidão a Deus, a gratidão também aqui ao nosso pastor, o anjo da igreja. Glória a Deus. Aí costumo dizer que era 2 pais, agora tem 3 pais, né? Pastor Nogueira foi, era um pai, agora eu sou um filho de 3 pais, né? Glória a Deus. E aí Deus me presenteou com a vida do nosso pastor Miranda, a qual o presbítero Zé de Itabaianinha, que ele é parente da minha sogra, e ele falou que conhecia o pastor Miranda, que é um excelente homem de Deus, homem de humildade, e assim é o que nós estamos observando e vendo. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Miranda, abençoando toda a sua família, sua casa, ministério, e que possamos continuar orando pela vida do nosso pastor. Louvando a Deus pela vida do presbítero João, presbítero Jeremias, esses grandes homens de Deus que estão aqui fazendo um grande trabalho. Glória a Deus. Todos amigos e irmãos, louvamos a Deus. Estou muito feliz também por ter aqui conosco um casal que tem nome de dupla, né, irmãos? Rosivaldo. Rosivaldo e Rosalino e Rosineide, é nome de, né, irmão? Foi Deus que preparou, né? Mais uma vez eu não acredito em coincidência, né? Mas cristocidência, Deus uniu e até o nome se encaixou perfeitamente. Deus abençoe a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu creio, irmãos, que certamente Deus ele tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio que o Senhor preparou algo para a tua vida, para a minha vida, e eu quero também desejar que a palavra do Senhor alcance o coração dos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais, porque para a palavra de Deus não tem fronteira e nem barreira, ela alcança e ela chega aos corações. Quantos encontrou a referência bíblica em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, mais uma vez, diz amém? Amém. Glória a Deus. A epígrafe do texto nos fala, Deus fala com Moisés no meio de uma sarça ardente. Glória a Jesus. A igreja pode repetir assim comigo: Deus fala com Moisés no meio
de uma sarça ardente. Glória a Deus. Diga, Deus vai falar com você por meio de uma sarça ardente. Quantos concordam? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, internautas, estamos diante de um texto bem conhecido, palavra esta localizada no livro do Êxodo, que foi escrito por volta do ano 1450 a 1405 a.C. Livro este que foi escrito por Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Moisés, que é o autor desses livros, vai escrever e registrar o segundo livro da história da humanidade e das gerações, e também da história do povo hebreu. Mas antes mesmo de começar a falar a respeito do livro ou também do contexto, nós sabemos que Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés, ele foi libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi um grande historiador. Moisés, ele foi um legislador, alguém que aplicava a lei, alguém que foi um juiz para o povo de Israel. Moisés, ele foi um poeta, porque depois de atravessar o Mar Vermelho, ele cria ali um cântico de adoração a Deus, e ele é o autor do Salmo de número 90. Moisés, ele é um grande homem, a qual a história, a Bíblia, na sua totalidade, vai dar ênfase à biografia e à história deste grande homem chamado Moisés, a tal ponto de que Jesus, em Mateus 17, ele vai ao monte conhecido como Monte da Transfiguração, e ali o Senhor ele vai se apresentar aos seus discípulos, a Pedro, Tiago e João, em uma forma transfigurada, em um momento de glória, e ali vai aparecer a figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés, naquela visão, naquele momento em que os discípulos estavam vendo, Moisés representava a lei e Elias representava os profetas, e na verdade Jesus, estando no centro, ele é o cumprimento da lei e ele também é o cumprimento das profecias que estão registradas na Bíblia Sagrada. Aí, portanto, meus irmãos, Moisés é alguém que está registrado em muitas partes da Bíblia, um grande homem de Deus. E nós vamos ver que a história de Moisés ela vai ser registrada em um momento da história, na qual nós sabemos que no mundo teológico nós podemos dividir as histórias em dispensações. O que é dispensação? Dispensação é um tempo escolhido por Deus para provar o ser humano a respeito de algum aspecto em que Deus queria ver a reação ou a obediência da humanidade. Então a história da humanidade é dividida em dispensações. Nós temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que quando o homem não sabia que estava nu e não conhecia a maldade. Nós temos a segunda dispensação, que é a chamada dispensação da consciência, aonde o homem comete o pecado comendo do fruto proibido e sendo conhecedor do bem e do mal. Nós temos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, aonde os homens vão querer construir uma torre para chegar até o topo do céu, e Deus confunde os homens,
porque Deus é soberano e Ele é poderoso. Nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, em que Deus chama Abraão e faz-lhe uma grande promessa. E meu pastor Miranda, na dispensação da promessa, a quarta dispensação, no livro do Gênesis, no capítulo de número 15, a Bíblia vai falar no versículo de número 13 e o versículo 14, que vai dizer assim: e disse Deus a Abraão: certamente, Abraão, a tua semente será peregrina em terra estranha, e sirvá-lo-ão, e eles vão te machucar, mas vocês ficarão oprimidos por 400 anos, mas depois o Senhor também julgará o povo que servirão, e vocês sairão com grande riqueza. Então nós vemos que na quarta dispensação, Deus havia falado com Abraão no momento em que Abraão estava recebendo uma promessa de que Deus lhe faria uma grande nação, mas Sarai era estéril e Abraão avançado em idade. E nós vamos ver que Gênesis 21, versículo 5 nos fala: e tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E na quarta dispensação da história da humanidade, Deus ele vai usar de uma profecia para dizer para Abraão que na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, aonde Moisés sobe no Monte Sinai e ele desce com a tábua dos 10 mandamentos. Na quinta dispensação, nós vamos ver que Deus ele fala na quarta dispensação com Abraão, dizendo que a tua semente será peregrina em terra estranha, e eles sirvá-lo-ão, e eles vão te oprimir por 400 anos, mas depois eu descerei para fazer justiça ao povo que vocês servirão, e depois vocês sairão dali com grande riqueza. Meu pastor, uma profecia bíblica aqui com espaço de anos muito grande, aproximadamente ali 500 anos, nós vamos ver que Deus havia falado com Abraão, Eliabe. E aí agora nós vamos ver que da descendência de Abraão nós temos Abraão, Isaque, e depois de Isaque nós vamos ter Jacó. Jacó tem 12 filhos, dos seus 12 filhos nós temos um por nome José. José é invejado pelos irmãos, é levado para a terra do Egito, e lá José prospera, e lá José se torna governador, e lá José ele vai ser um homem grande e leva toda a sua casa. E por bem, chegando agora no período da quinta dispensação, aonde nós vamos ver que a geração de José havia já morrido. O povo estava crescendo, o rei que conhecia José não mais conhecia a história de José. Então ele vendo o povo se multiplicando, agora o rei Faraó, ele vai colocar um desígnio no seu coração e dizer: o povo está crescendo e nós precisamos parar esse povo. O povo está se multiplicando e está ficando mais forte do que nós. Então o Faraó tem aqui uma ideia mirabolante. Faraó aqui agora, ele vai conjecturar, ele vai criar uma sentença diabólica. Ele vai mandar as parteiras matar as crianças. Ele vai mandar agora que as mulheres parteiras, elas executem as crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando olhamos, irmãos, para esse contexto e observando de que Deus estava no controle da história, nós vamos ver que as parteiras Cifra e também a outra que é Puá, elas não matavam as crianças, mas elas poupavam as crianças do sexo masculino, porque quando o Faraó mandou chamá-las, dizendo: por que vocês não estão matando? Elas falaram: as mulheres hebreias são mais espertas do que as egípcias, quando procuramos, elas já deram à luz a criança e nós não sabemos aonde está. E Deus abençoou essas mulheres parteiras, porque essas mulheres estavam poupando vidas e estavam fazendo a obra de Deus. Aleluia. Eu já vou abrir um parêntese aqui, meu pastor, porque Deus ele vai falando e a mensagem ela vem quentinha, que nem pão de padaria. Você fica 5 minutos na fila, mas quando o pão chega na mão, está quentinho. Aleluia. As mulheres faziam a obra de Deus, poupando a vida das crianças. Obra de Deus não se faz só com o microfone na mão. Eu vou falar, meu pastor, obra de Deus não se faz apenas em cima do púlpito. Obra de
Deus não se faz apenas aparecendo, obra de Deus não se faz apenas sendo visto, obra de Deus não se faz apenas sendo notado, obra de Deus não se faz apenas para os outros ver, obra de Deus se faz no oculto, se faz no secreto, se faz no anônimo. Eu acredito que aqui nessa noite nós temos verdadeiros adoradores que faz a obra de Deus em oculto. Não precisa aparecer, não precisa postar na rede social, não precisa bater a foto para dizer: olha eu aqui entregando, olha eu aqui fazendo, olha eu aqui abençoando. Não precisa. Se você poupar a vida de alguém no secreto, o Deus do secreto, Ele pode te abençoar. Liberei a primeira profecia para a vida de alguém que está trabalhando em secreto, para a vida de alguém que está trabalhando em secreto. Eu acredito que tem aqui pessoas que trabalham em secreto. Aleluia! Irmãos, nós vamos observar aqui que o texto vai dizer que Faraó, ele vai mais além. Ele manda aqui dizendo que já que as parteiras não estão matando, então quando nascer um menino, nós vamos jogá-lo no rio Nilo. Então ele vai executar a sentença. E a história vai nos falar de que nasce uma criança da tribo de Levi. Essa criança, esse casal da tribo de Levi, Joquebede e Anrão, agora tem um menino. E o texto vai nos falar de que eles, vendo que o menino era formoso em aspecto e bonito, eles pouparam a vida do menino e esconderam por 3 meses. Esconderam por quanto tempo? 3 meses. Esconderam o menino por 3 meses. O menino ficou escondido. E o texto vai nos falar de que o menino começou a chorar. Não dava mais para esconder. E agora, como o menino está chorando e não dá mais para esconder o menino, a Joquebede vai ter uma ideia. Mãe é criativa, mãe ela faz de tudo pelo seu filho. O sentimento de uma mãe é algo muito expressivo, porque mãe é mãe. Há quem diga que muitos podem abandonar, mas a mãe é a última que abandona. Mas Deus ainda vai dizer: ainda que uma mãe que foi lida aqui nesta noite abandone o seu filho, aleluia, de sorte que não se compadeça daquele que está no seu ventre, eu, o Senhor, não te abandonarei. E o texto, irmãos, vai nos falar de que ela vai pegar o menino, fazer um cesto e encher de betume para que boiasse sobre o rio Nilo. E agora ela vai colocar a criança. A criança vai descer rio abaixo, água abaixo, e Miriam vai para acompanhar aquela criança. E quando Miriam, ela observa de longe, a serva de Faraó, a filha de Faraó estava se banhando, meu pastor Miranda. E o texto vai nos dizer que ela ouviu a criança e pegou o cesto. E vendo que o menino era formoso, ela vai ali querer ficar com aquela criança. A menina vai se aproximar de Miriam, irmã de Moisés, e vai dizer para a filha de Faraó: você não quer que eu chame uma ama, uma criada hebreia, para cuidar desta criança? E aquela mulher, filha de Faraó, vai dizer: vai lá e manda chamá-la. E ela vai chamar a mãe da criança, vai chamar Joquebede, dizendo: Moisés vive, Moisés não morreu, Moisés não morreu afogado, Moisés não morreu comido por um crocodilo, Moisés não naufragou nas águas, Moisés agora está na mão da filha de Faraó. E agora o texto vai dizer que a filha de Faraó vai dizer para ela assim: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e criou. A mulher tomou o menino e criou. Aleluia. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder falar algo para você. Que quando Deus tem algo na tua vida, até o que era para dar errado vai dar certo. Até o que era para ser problema vai ser solução. Até o que era para ser, aleluia, o que ia ser problema, Deus está dizendo, vai ser solução. O menino foi encontrado pela filha do mandador que mandou executar. Mas o texto vai dizer assim, ó: vai lá, cria o menino, porque eu vou te pagar. Eu vou te pagar salário. Eu vou falar, a igreja, eu vou te pagar, a igreja diz salário. Eu vou te pagar salário. Agora, irmãos, o texto vai dizer que Joquebede, além de criar o seu filho, ela vai receber dinheiro para criar o próprio filho. Ela vai receber dinheiro para criar o próprio filho. Eu estava lendo, meu pastor,
E entre as entrelinhas, eu aqui pensando, eu não vi nenhum profeta se levantando dizendo que tinha um mistério na vida de Moisés, presbítero João Rodrigues. Eu não vi nenhum profeta se levantando e colocando o dedo na cara de Joquebede, presbítero Jeremias, e dizendo assim: eu tenho um projeto na vida dessa criança. Eu não vi nenhum profeta e nenhuma referência profética dizendo de que Deus iria levantar um menino por nome de Moisés. Deus não falou isso, mas entre as entrelinhas, Moisés nasce em uma situação caótica. Moisés nasce debaixo de uma execução. Moisés nasce em um momento da história que estava colocando a sua vida em perigo. Sabe o que é que Deus está falando aqui dentro das entrelinhas? Que muitas das vezes Deus não vai levantar profeta para dizer que tem projeto na tua vida. Deus não vai levantar profeta para dizer que tem plano na tua vida. Deus não vai levantar profeta para dizer que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que você está gravado o teu nome no livro da vida. Sabe por quê? Dentro das entrelinhas da tua história, Deus está dizendo: eu te escolhi, porque na tua trajetória você passou por muitas coisas. No percurso da tua caminhada, você passou por muitas coisas. No percurso da tua história, você passou pelo vale da sombra da morte, você passou pelo deserto, você passou pelo vale, você passou pela prova. E Deus está dizendo assim: profeta, não precisa falar que eu tenho plano contigo, porque a tua própria história está dizendo para você que não é normal você estar vivo, porque tem algo sobrenatural que está cuidando de você, que está cuidando da tua casa, que está cuidando da tua vida, que está cuidando da tua família. Irmãos, me chamou a atenção isso, porque nenhum profeta falou que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E Deus já começou a testificar que Ele está movendo e está respondendo oração de alguém. Porque muitas das vezes você está angustiado, você está triste, você está ali dizendo: Deus, por que isso? Por que aquilo? Levanta alguém, fala comigo. E Deus está dizendo para você assim: minha filha, meu filho, só faz uma retrospectiva da tua história. E lembra, você só está de pé porque eu estou contigo. Lembra, você só está aqui porque eu estou contigo. E lembra, você não morreu porque eu estou contigo. Lembra, a cova foi fechada porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Meu pastor Miranda, eu estava em casa e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porque na hora que eu pensei assim, você imagina a Joquebede cuidando de Moisés. E cada vez que ela dava mamar para a criança, sabe o que Joquebede pensava? Menino, tu tem algo especial. Menino, tem alguma coisa diferente com você. Nenhum profeta me disse, nenhum profeta se levantou para falar. Mas quando Joquebede cuidava de Moisés, meu irmão, ela olhava para aquela criança e dizia: tem algo especial em você. Tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente em você. Joquebede cuidava do menino, mas ela sentia que tinha alguma coisa. Ela dizia: eu estou cuidando dele, mas ele vai lá para o palácio. Eu estou cuidando dele, mas daqui a pouco ele está dentro da casa de Faraó. Eu estou cuidando dele, mas daqui a pouco ele vai sair da minha casa. E aquilo machucava ela como mãe, mas ela sabia. Ela estava dizendo consigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó deve ter um projeto na vida dessa criança. Eu não sei se você entendeu, mas nas entrelinhas da tua história, alguém olhou para você e falou: só está vivo porque é Deus que está na vida dela. Na tua história, alguém olhou para você e disse assim: só está de pé porque é Deus que está na vida dele. Alguém olhou para você na tua história e disse assim: ninguém poderia suportar o que ela está suportando ou o que ele está suportando. Só está suportando porque tem. Você é especial. Você é especial. Você é especial. Você é especial. Aleluia. Você é especial. Vou continuar até ver se tem meia dúvida de glória a Deus. Você é especial. Você é especial. Você é especial. Você é especial. Você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Joquebede, meus irmãos, ela
mas ela sabe que o menino tem algo que Deus tem na vida dele. Mas vamos lá, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que em Hebreus capítulo 11, o versículo 23 nos diz: pela fé, sendo Moisés já nascido, ele foi escondido por 3 meses, ele foi escondido 3 meses por seus pais, porque vendo que o menino era bonito, não temeram ao juízo do rei. Então, observando que o menino foi guardado, porque pela fé Joquebede e Arão, eles acreditaram de que Deus tinha algo com o menino. Nós vamos ver também que pela fé Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, aos 40 anos, vai dizer em Atos capítulo de número 17, Atos capítulo de número 7 e o versículo de número 30, que quando a Moisés completou 30 anos, ele foi até a casa da sua família, e quando ele procura por casa da sua família, ali, aleluia, ele vai conhecer um pouco mais sobre a história dos hebreus, ele vai conhecer um pouco mais sobre a história da sua casa e da sua família. Em obras e em Moisés era poderoso em obras e em palavras, porque Moisés ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Mas espera aí, Moisés, após conhecer a sua história, ele vê os egípcios açoitando e batendo em um hebreu. Ele vai e executa e mata aquele egípcio. A história vai dizer que no dia seguinte, ele vendo 2 hebreus brigando, ele chega ao injusto e fala: por que você está agredindo o seu companheiro? E aquele homem hebreu vai dizer assim: quem foi que te colocou como maioral ou como príncipe e juiz sobre nós? Aleluia! Vai ser isso que aquele homem vai dizer. Então Moisés, temendo o caso, ele foge para a terra de Midian. E aqui eu entro dentro da mensagem para nós desenvolver e também trabalhar nesta conclusão de que o texto fala, meu pastor Miranda, que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto, e ele foi para o monte de Deus, e ele foi para o monte. Moisés deixa o rebanho no deserto e vai para o monte de Deus. Sabe o que é que Deus vai falar aqui dentro das entrelinhas? É que a capacitação que Moisés recebeu no Egito, a orientação de toda a ciência que ele recebeu no Egito, meu pastor Miranda, não foi o suficiente para a missão que Deus tinha preparado para ele. Todo o conhecimento que Moisés adquiriu na terra do Egito não foi o bastante para a missão que Deus tinha para lhe dar. Então Deus manda Moisés para o deserto, porque deserto é escola de crente. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: deserto é escola de crente. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, e ali ficou 40 dias e 40 noites, aleluia, jejuando. Deserto é a escola de crente. Moisés vai para o deserto, mas o texto diz que, deixando as ovelhas no deserto, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Só quem está sentindo a presença dele, só quem está sentindo a presença dele. Deus vai levantar gente comum. Deus vai levantar gente comum. Deus vai levantar gente comum. Deus vai levantar gente. Eu vou continuar até ver se aparece meia dúzia de glória a Deus. Deus vai levantar gente comum. Deus vai levantar gente comum. Deus vai levantar gente comum. E deixa eu te falar uma coisa, auxiliar Jairo, enquanto eu estava sentado ali, Deus estava me dizendo: a mensagem dessa noite tem algo especial para a tua vida, porque Deus está dizendo que Ele levanta gente comum, gente comum, gente comum, para melhorar o teu glória a Deus. Deixa eu te falar, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer: e Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou com instância para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Quem era Elias? Homem semelhante a nós.
É Deus dizendo: eu levanto gente comum. Eu levanto gente comum. Eu levanto gente comum. Vai melhorar o glória a Deus? Ou vai precisar continuar dizendo: Deus vai levantar? Meu pastor, olha só o que Deus está me dizendo. Para Deus levantar alguém, para Deus batizar alguém, não precisa de um super culto, não precisa de um super congresso, não precisa de um super pregador, não precisa de um super orador. Sabe por quê? Deus opera em um culto comum. O monte naquele dia era um lugar comum. Deus opera no culto comum. Não precisa ser congresso. Deus usa um pregador comum. Não precisa ter renome. Deus usa um ambiente comum. Não precisa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aleluia. Antigamente as crianças eram batizadas no ciclo de oração. Antigamente os jovens eram batizados no ciclo de oração. Eu fui batizado em um culto comum. Não era festividade. Embora a festividade também possa ser como um culto comum, aqui é apenas uma figura de linguagem. Deixa eu te falar, Deus opera em um culto comum. Eu fui batizado com o Espírito Santo em uma igrejinha pequena em São Bernardo do Campo, na favela do Areião. Enquanto a igreja dava glória, eu também comecei a dar glória aos meus 9 anos de idade. E enquanto eu dava glória como criança, eu comecei a sentir algo diferente. Uma presença foi invadindo o meu ser, uma vontade de chorar, uma vontade de gritar. E enquanto eu dava glória, aquilo foi incendiando, e daqui a pouco uma irmãzinha, aquelas irmãzinhas de coque, de cabelinho branco, estava correndo no corredor da igreja. Ela veio correndo por detrás de mim, colocou a mão na minha cabeça e eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha para alguém que está do teu lado, diga: Deus vai usar em um culto comum. Diga: Deus vai fazer em um culto comum. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Que é num culto comum, é num dia comum, é numa hora comum que Deus vai fazer. Irmãos, estamos concluindo aqui. O texto vai dizer que a sarça não se consumia porque um fogo ardia sobre ela. Quando nós falamos de fogo na Bíblia, nós vamos saber de que fogo também é uma figura, é algo simbólico do Espírito Santo. Quando estudamos a pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo, você vai perceber que o Espírito Santo tem diversos nomes na Bíblia, como por exemplo Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de Cristo, Santo Espírito. Então nós vamos ver que ele tem vários nomes, e também figuras. Se representa também ao Espírito Santo, como nós temos aí que o vento é símbolo do Espírito Santo, a água é símbolo do Espírito Santo, a pomba que repousa sobre Jesus é símbolo do Espírito Santo. E agora nós temos também o fogo, que é símbolo, que representa o Espírito Santo. E aonde na Bíblia que Deus responde por fogo, aleluia. De Abraão oferecia holocausto e Deus respondeu por fogo. Elias no Monte Carmelo, no duelo com os profetas de Baal, Deus respondeu por fogo. A Bíblia vai nos mostrar de que quando foi lançado na fornalha, 3 jovens, lá dentro tinha um homem que ardia em fogo, e o fogo não fez nada, porque o dono do fogo estava dentro da fornalha. O Deus que responde por fogo, ele está aqui nessa noite. Nós vemos que Eliseu, quando Elias está cumprindo o seu ministério, a Bíblia nos fala que uma carruagem de fogo passou e Elias foi levado por um redemoinho para melhorar o teu glória a Deus. João, ele disse assim: eu vos batizo com água para arrependimento, poderoso do que eu, e ele vem depois de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Só quem quer receber esse fogo nessa noite. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Aonde tem esse fogo? Aonde tem
Tinha muita coisa, mas o tempo já foi. Mas termina por aqui. Mas deixa eu te falar. A Bíblia vai nos dizer assim, ó, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que é que nem madeira molhada. O fogo queima, ele esturrica, sai fumaça, mas ela não pega fogo. Sabe qual é esse tipo de gente? É gente que fica ajudando o pregador. É gente que fica ajudando quem está pregando. É gente que fica olhando. Sabe o que é, irmão? Tem madeira que é assim, tem madeira que você coloca ela no fogo, mas ela pegou chuva do que não presta. E quando pegou chuva do que não presta, o culto para ela também não presta, irmãzinho. O culto para ela não teve nada, eu não senti nada, eu não percebi nada, eu não olhei nada, eu não consegui notar nada, porque para ela está que nem madeira molhada. O fogo queima, esturrica, pega fumaça, mas não pega fogo. Mas se tem aqui graveto, se tem graveto, olha graveto aqui, olha graveto ali, olha graveto lá, olha lá, mãe, joga na mãe. Olha graveto aí, está começando a glória a Deus, olha lá. Olha, já tem gente chorando, meu pastor. Já tem graveto pegando fogo. Já tem sarça pegando fogo. Já tem sarça pegando fogo. Mas para terminar aqui, para terminar aqui, olha bem para mim. Tem muita gente que não quer ser a sarça pegando fogo. Tem muita gente porque sarça pegando fogo, para muita gente não dá nome. Se é sarça pegando fogo não dá ibope. Se é sarça pegando fogo não tem status. Se é sarça pegando fogo não tem fama. Se é sarça pegando fogo, muitas das vezes muito alguém olha e fala, não tem nome no outdoor, não tem isso, não tem aquilo. Eu não quero ser a sarça, eu quero ser Moisés. Mas tem um detalhe, quem quer ser Moisés e não quer passar pelo processo da sarça, não é Moisés, não é Arão, não é Miriam, porque tem que passar pela sarça. Para muita gente, eu vou falar, para muita gente só vale o nome. É pastor fulano, é evangelista ciclano, é missionário beltrano. Está cheio de nome, está cheio de gente por aí que tem nome, mas não tem fogo na sarça. Está cheio de gente por aí, presbítero João Rodrigues, que tem nome, mas não tem fogo na sarça. Por quê? Porque não tem presença. É aqueles, sabe? É aqueles que ficam olhando, ficam julgando, ficam falando assim. Aquela irmã deu glória a Deus, aquela irmã levantou a mão, aquele irmão ficou de pé. Pra que aqui? Glória a Deus, se coloca de pé com a autorização do pastor, porque eu terminei aqui. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que Deus estava me falando? Que Deus, ele quer sarça. Deus, ele quer sarça. Deus quer sarça. Ninguém quer sarça, meu pastor, mas Deus está dizendo eu te quero. Ninguém te queria, mas Deus está dizendo eu te quero. Ninguém dava nada, mas eu disse eu vou queimar você em fogo, em fogo. Eu quero você. Aleluia, aleluia. Aleluia, se você está sentindo o que eu estou sentindo, abre a tua boca para liberar a tua adoração. Se você está sentindo o que eu estou sentindo, abre a tua boca para liberar o que está dentro de você. Porque Deus está dizendo, ninguém te quis, mas eu te quero. Ninguém dava valor, mas eu te dou. Tu és a minha sarça.
fogo pegar, deixa o fogo pegar. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te encher. Alguém pode apontar o teu defeito. Alguém pode apontar o teu defeito. Tem espinho, é mato velho. Mas Deus está dizendo: eu comprei com sangue. Eu te queimei com sangue. Eu te queimei com fogo. Quem é queimado com fogo? Quem é queimado com fogo? Quem é queimado? Olha lá, já tem brasa, já tem brasa, já tem fogo, já tem fogo. Recebe, minha filha, recebe, meu filho, recebe, profeta, recebe. Espírito, olha lá, que coisa linda. Deus está renovando. Vem com Pentecoste. Glória a Deus. Exalte a Ele. Glória. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce com fogo. Adora o Senhor. Vem com Pentecoste. E esse Espírito, agora Ele igreja. Eu adoro. Aleluia. Glória a Deus. Olha a sua irmã. Ao Deus da minha vida. Adora o Senhor. Que me surpreendeu. Sem nenhuma explicação. Mais uma vez, adora Ele. Eu adorei. Oh, maravilha! Ao Deus da minha vida. Glória a Deus. Maravilha! Sem nenhuma explicação. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito. Oh, maravilha! Que desce como fogo. Assim não o Senhor. Vem com Pentecoste. Oh, vem e desce de novo. E enche, aleluia! Espírito, Espírito. Oh, que desce como fogo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, estendam as mãos para cá. Deus está abençoando esta vida. Essa mulher que aceitou Jesus como Salvador, segunda-feira, e nós cremos que Deus já está completando a obra. A nossa irmã Lucinalva estará fazendo uma oração pela vida dela, juntamente com toda a igreja, pedindo a Deus que venha repreender toda a força do mal e dar saúde à nossa irmã. Saúde na alma, saúde no corpo e saúde no espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, está ali o capacete, Jesus. Senhor Deus, na tua presença, Senhor, nessa noite, nós não temos poder, Senhor, mas o poder é do Senhor. Nós não temos, Senhor, a tua autoridade, mas o Senhor é a própria autoridade neste lugar. E nós aqui, Senhor, é o único propósito, Pai. Nós apresentamos a tua filha, Jesus. Tu que conhece pelo nome, esquadrinha, ó Pai. Nós te pedimos, bendito Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre o alto da cabeça, a planta dos pés. Oh, Senhor, tu conheces, ó Pai, a alma e o Espírito, Pai, da tua filha. E em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e sobre o poder, ó Deus, que há sobre a tua palavra, nós pedimos, ó Deus, ao céu, no teu trono de glória, manifesta o teu poder sobre a tua filha nessa noite.
para que toda e qualquer enfermidade, ó Deus, bata em retirada em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus que nós clamamos pela tua filha, meu Deus. Pai, vai visitando a alma, vai visitando o espírito. Meu Deus, enquanto ela está aqui, enquanto os teus servos clamam junto comigo nessa noite, nós declaramos, nós profetizamos que a partir de hoje a tua filha, Senhor, vai ser alcançada pela graça e pelo poder que há no teu nome. Espírito Santo, vai tocando sobre ela, vai libertando, vai retirando toda dor, toda angústia, tudo aquilo, ó Deus, que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria da tua filha, Pai. Nós ministramos com toda a autoridade que há em teu nome, com toda a autoridade que o Senhor coloca sobre nossas vidas, enquanto é escolhido pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, liberta ela, Pai, que a vida dela a partir de hoje seja